Hoje é segunda-feira, 21 de agosto de 2023. Eu sou Bruno Amorim, o Jornal do Empreendedor, primeira edição, começa agora. Começam os testes para o FGTS Digital. Ele vai facilitar consultas e depósitos que está previsto para entrar em vigor em janeiro do ano que vem. Comércio mantém estabilidade em julho, mas veículos, motos e peças têm alta de 1,7%. E em Brasília, mulheres se motivam para perder o medo, romper bloqueios e se tornarem empresárias de sucesso. Tudo isso e muito mais você confere aqui e agora, no Jornal do Empreendedor, primeira edição. O FGTS Digital começou a ser testado neste fim de semana. Ele vai substituir o atual envio de informações do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço dos Empregados pelas empresas. Atualmente, essas informações são feitas pelo Sistema Conectividade Social da Caixa Econômica. Entre os principais benefícios citados pelo Ministério do Trabalho e Emprego estão a eliminação de burocracia nas consultas, os custos de operação para o recolhimento do FGTS, com agilidade e automatização dos procedimentos. Até o fim do ano, 20 milhões de empresas do grupo I do eSocial, com faturamento até 78 milhões de reais, vão ser capacitadas pela Secretaria de Fiscalização do Trabalho para receber o novo sistema. A implementação do FGTS Digital está prevista para janeiro do ano que vem. E os pagamentos digitais estão aposentando as carteiras físicas. As chamadas wallets têm ganhado cada vez mais espaço no Brasil e no mundo, reforçando a tendência global da cashless economy. 70% dos brasileiros utilizaram carteiras digitais, como Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay, para realizar seus pagamentos no primeiro semestre de 2022. Além disso, 87% dos usuários consideram os pagamentos digitais seguros, segundo a Serasa Experian. E sobre o assunto, nós vamos agora conversar ao vivo com o Tiago Costa, ele que é cofundador da Bankly. Tiago, muito bom dia para você, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Empreendedor, primeira edição. Acho que a gente teve algum... Tiago, você me ouve bem? Não. Agora sim. Ou também ainda não? Perfeito. A gente vai então seguir aqui com o nosso Jornal do Empreendedor, primeira edição, e vamos falar agora de fotografia. A fotografia faz parte do nosso dia a dia. E com os atuais celulares, todo mundo é fotógrafo. E é esse o grande desafio de quem empreende no ramo. É preciso se reinventar para manter a tradição da fotografia no papel e cultivar clientes. E quem mostra um exemplo para a gente é o repórter André Lage. O amor pelas fotografias está no DNA do Flávio Rocha. Negócio passado de pai para filho. A primeira loja da família foi aberta em 1990, na área central de Brasília, quando ele tinha apenas 14 anos. A partir daí, tudo o que envolve a arte de fotografar entrou na vida dele. Meus pais deram uma aposentada e agora eu venho seguindo a tradição da família, né? Na verdade, é a área que eu aprendi desde criança, né? Então, é uma área que eu não quero abandonar nunca, né? Quero continuar nessa área pro resto da minha vida. Atualmente, o empresário tem essa loja em uma região administrativa de Brasília. Por aqui são vendidos porta-retratos, álbuns e, claro, não poderiam faltar as fotos 3x4 e os ensaios fotográficos. E mesmo na era da internet, quando as redes sociais viraram porta-retratos, a revelação de fotos continua sendo o carro-chefe da empresa. No local, são feitos de 20 a 30 atendimentos do tipo por dia. Na era digital, o empresário precisou se reinventar. O que antes era feito de forma manual, agora é realizado nessa máquina, onde todo o processo dura menos de 5 minutos e a foto sai pronta para entrega. A gente revela bastante, tem uma procura até pela tradição da loja, né? As pessoas já conhecem, confiam no nosso trabalho e a gente
procura fazer sempre um atendimento bom e sempre prezando pela qualidade da fotografia, né? A Dinalva é uma cliente antiga. Para eternizar os momentos, ela não perde o costume de revelar os registros fotográficos. Foto familiar e também dando uma de brinde para um presente para o Dia dos Pais, que eu não havia, ele está chegando de viagem, vou dar essa foto dos netos para ele. De repente a gente perde o celular, acontece um acidente e dei sempre em papel, sempre revelada. Agora sim, vamos falar sobre os pagamentos digitais com ele, com o Tiago Costa, cofundador da Bankly. Tiago, agora sim, mais uma vez, bom dia para você, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Empreendedor, primeira edição. Bom dia, Bruno, muito obrigado e bom dia a todo mundo que está ouvindo a gente. É um prazer enorme estar aqui participando com vocês. Prazer é nosso te receber aqui para esse bate-papo, Tiago. Tiago, os pagamentos digitais têm de fato conquistado aí cada vez mais espaço. Essa é uma tendência sem volta, tanto para quem empreende no Brasil quanto para o cliente? Com certeza, assim, a gente vê cada vez mais o celular fazendo uma parte importante da nossa vida, né? Hoje em dia, além dos cartões, né, a sua carteira de motorista está tudo aqui dentro do celular. E eu acho que isso cada vez mais vai ser assim, além de ser prático e seguro, você também não precisa ficar carregando aquela carteira enorme, né? Então, acho que isso é uma tendência bem sem volta mesmo. Além dessa praticidade e dessa segurança, digamos assim, Tiago, quais as outras vantagens reais de embarcar aí nessa tendência? Bom, a gente tem vantagem tanto para o empreendedor quanto para o usuário, né? Olhando para o lado do empreendedor, se você é um lojista, né, que vende produtos ou serviços de forma online, é muito mais fácil e prático, né, para algum cliente conseguir comprar o seu produto, porque ele não precisa cadastrar o cartão na sua loja. Então ele consegue, principalmente quando é uma primeira compra, né, ele consegue ter muito mais confiança de ir lá e poder testar o seu produto, né? Porque ele usa o cartão que já está cadastrado na carteira digital. Só vai lá, faz o processo de checkout e experimenta. Gostando, né, fica mais fácil dele voltar. Porque muitas vezes o cliente vai fazer uma primeira compra de um lugar que ele não conhece ainda, ele tem um pouco mais de medo de ir lá e já passar todas as informações, os dados de cartão de crédito. Então, acho que tira um pouco desse processo e desse atrito. Também quando você está empreendendo do lado de uma conta digital, né, você quer criar um produto de conta digital para o seu cliente, também é muito mais fácil, porque acho que um dos maiores custos que você tem quando você está fazendo um processo de uma conta digital é o cartão plástico físico e a logística, né, que é entregar o cartão na casa do usuário final. Isso também diminui bastante o custo, porque quando você tem uma carteira digital, você consegue, assim que seu cliente pede o cartão, ele consegue já colocar na carteira digital e sair usando, né? O plástico, ele passa a ser um acessório, e se demorar para chegar ao plástico, não tem tanto problema, porque o cliente consegue imediatamente já colocar o cartão no celular e começar a usar tanto para compra online quanto para compra física também, né? Porque ele vai lá e usa o negócio de aproximação e consegue pagar. Para o lado do cliente, a principal vantagem é segurança e praticidade, né? Segurança porque, de novo, ele não precisa ficar compartilhando o cartão dele com várias lojas, ele consegue compartilhar com um lugar só e a partir daí usar. E praticidade porque é aquilo que eu falei, ele não precisa levar a carteira, né? Então, qualquer lugar que você está com seu celular, e hoje você vai para o seu celular para todos os lugares, você consegue fazer um pagamento. Tanto de forma prática online, né, você entra no aplicativo e faz a compra, quanto de forma presencial também, porque você só se autentica no celular e aproxima para fazer o pagamento. Tiago, falando ainda dos empreendedores, quais outros pontos são fundamentais para oferecer a integração às carteiras digitais e agregar, claro, valor para as empresas? Bom, acho que o primeiro ponto é que você tem que usar um gateway de pagamento que esteja habilitado, né, a poder fazer essa integração com as carteiras digitais, principalmente no processo que é chamado de app to app. Então, se você tem um aplicativo, né, se você é um empreendedor que faz algum tipo de venda de produto ou serviço, e você tem um aplicativo na qual seu usuário vai entrar para consumir o seu produto ou serviço, é ideal que você faça essa integração para que o seu cliente consiga fazer o processo de compra chamado, né, nesse processo de app to app, ou seja, o cliente está dentro do seu aplicativo, né, olhando, seleciona os produtos ou serviços que ele quer comprar e ele consegue fazer o pagamento com a carteira digital, seja ela Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay, sem precisar sair do seu aplicativo para entrar em um outro processo de compra, né? Ele clica no botão, vai abrir o processo de integração da própria carteira digital, ele se autentica, geralmente, nos celulares mais novos é usando a face, nos celulares modelos um pouco mais antigos é usando a digital, ele se autentica, faz o processo de compra e já volta para o seu aplicativo.
Com isso, a experiência fica bem bacana. Então, acho que o primeiro passo é achar alguém que, né, achar algum provedor que tenha esse processo de integração para que você consiga usar e deixar a experiência o mais fluida possível. Podemos dizer então, né, Tiago, que é uma experiência segura e que tem cada vez mais fidelizado o cliente, né? Com certeza, né? Eu acho que quando o cliente ele experimenta essa praticidade de pagar com o celular, é difícil ele voltar para o processo de ter que ficar digitando, né, os números do cartão, que são aqueles 16 dígitos, depois o CVV, a data de validade, que é um processo, querendo ou não, cansativo e não seguro. Quando ele faz uma vez se autenticando, seja com a digital, seja com o rosto, pagou, simples, rápido, fácil, sem precisar ficar compartilhando esses dados, acho que é um caminho sem volta. O cliente nunca mais vai querer voltar a ficar digitando os números do cartão. E esse é um dos objetivos, né, Tiago? Reunir diversos cartões em um só lugar, né? Com certeza. Acho que esse também é um outro ponto de importância, né? Quando você cria, quando você como cliente entra dentro da carteira digital, você consegue cadastrar vários cartões, você não precisa cadastrar um só, né? Então, se você tem, por exemplo, um cartão que pontua melhor para você comprar online, um cartão que você usa, por exemplo, o seu ticket refeição, um cartão que você usa para poder, sei lá, fazer algum tipo de parcelamento, você consegue cadastrar tudo na carteira e na hora de pagar você seleciona, né, qual cartão você quer pagar. Com isso, você mantém, como usuário, você mantém mais controle e você mantém tudo num lugar só. Então você não precisa ficar se preocupando em andar com vários cartões. Então, você está almoçando, você vai fazer o seu pagamento no restaurante, você seleciona o seu cartão que vai te dar o ticket refeição. Você está comprando, sei lá, uma coisa de um valor um pouquinho maior, sei lá, uma passagem aérea, você seleciona o cartão que você consegue parcelar melhor. E por aí vai. Então você tem sempre controle e você não precisa se preocupar de estar sempre com todos os cartões com você. Ou seja, a praticidade e a modernidade cada vez mais na palma da nossa mão, né, Tiago? Tiago Costa, quero aqui agradecer sua participação conosco ao vivo no Jornal do Empreendedor, primeira edição. Que é isso, Bruno, eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite e a todo mundo que está nos ouvindo. Espero que tenha sido proveitosa a discussão. Muito obrigado. Obrigado. E no próximo bloco, a atividade do comércio mantém estabilidade em julho. Eu volto daqui a pouquinho, não saia daí. De volta com o Jornal do Empreendedor, primeira edição, ao vivo e para todo o Brasil. Em Brasília, mulheres se uniram e se motivaram para perder o medo, para romper bloqueios e se tornarem empresárias de sucesso. A repórter Camila Xavier acompanhou a determinação de quem quer entrar para o mundo dos negócios. No mundo do empreendedorismo, a força e a determinação das mulheres têm tido cada vez mais destaque. E entre as pioneiras que estão impulsionando essa mudança está Kênia Gama, palestrante, empresária e especialista em desenvolvimento humano, empreendedorismo feminino e vendas. Ela é responsável pelo Mulher Brilhante, evento de empreendedorismo feminino que inspira mulheres que desejam virar a chave para alcançar o sucesso profissional e financeiro. Com certeza eu volto com um gás diferente e querendo novidades, fazer diferente, porque às vezes a gente entra muito no comodismo, né? E isso nos atrapalha a desenvolver, a crescer. E com certeza com um evento assim a gente consegue ver um novo caminho e onde pisar, né? Por já ter enfrentado lutas e desafios que muitas mulheres enfrentam ao entrar e se manter no mundo dos negócios, hoje ela ajuda outras mulheres através da capacitação, direcionamento e inspiração. Eu vejo que as mulheres elas precisam se capacitar a serem empreendedoras, né, a serem empresárias, estudar mais sobre marketing, gestão e precisam também construir um networking muito forte. Empreender sozinha é sempre muito complicado. Então, estar inserida, né, em locais onde elas possam trocar ideias sobre empreendedorismo, isso é muito importante. Eu digo que o que quebra não é uma empresa.
não é o negócio, é o dono do negócio, né? Então, se o dono do negócio, ele não desenvolve inteligência emocional para as intempéries do dia a dia, para os desafios do dia a dia, ele não desenvolve resiliência, isso vai acometer ele na saúde, isso vai acometer ele na saúde mental, pode partir para outras áreas da vida dele, como o casamento. Com a taxa de empreendedorismo feminino 12% menor comparado com a dos homens, são eventos como este que contribuem para capacitar mulheres, devolver a autoestima e gerar conexão entre elas. A história dela de superação, né, de crescimento profissional, de aprendizado, resiliência também, né, ela teve muita. A força que ela tem me inspirou mais ainda, porque eu me senti essa mulher forte e corajosa. Realizado em 2 dias de imersão, o evento Mulher Brilhante é uma jornada repleta de aprendizado e desenvolvimento de habilidades fundamentais para o crescimento pessoal e empresarial. Aqui elas aprendem a brilhar nos negócios, nas vendas, no marketing, nas finanças, na liderança e também na autoimagem. O treinamento é intenso, com técnicas empresariais, network e muita prática. Kênia entendeu a importância de incentivar outras mulheres e que há espaço para todas brilharem. A mulher sempre tem aquilo em mente, né? Você sempre procura uma renda fixa, né? Você fica com aquela mente bloqueada na renda fixa e tem medo de arriscar em algo, né? Que seja algo que não seja tão rentável e você tem medo de errar, né? Acho que o principal medo é esse, de errar e de não dar certo. Eu vou brilhar, eu tenho certeza disso. Em Natal, no Rio Grande do Norte, a Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei que implanta o Programa Estadual de Incentivo ao Empreendedorismo Feminino. Ele vai oferecer cursos de capacitação para quem quer abrir o próprio negócio. Legislativo, Executivo e empresários do Estado vão estimular as iniciativas das mulheres que empreendem ou buscam empreender, com cooperação mútua e facilidades de crédito. Trabalhar de forma leve, feliz e produtiva é o desejo de milhares de profissionais, ainda mais conciliando a vida pessoal com a vida profissional. Pensando em inovações e novos formatos de trabalho, está a discussão da Semana de 4 dias. O conceito ganhou força pós-pandemia e passa a ser analisado por empresários no Brasil. Esse é o tema de uma das palestras do maior evento de negócios e inovação da América Latina, o Digitalks. Sobre o assunto, nós vamos conversar agora ao vivo com a Fernanda Mourão, ela que é especialista em novos modelos de trabalho e CEO da Space In. Fernanda, bom dia para você, seja bem-vinda. Bom dia, Bruno. Aqui é o Jornal do Empreendedor. Bruno. Bom dia mais uma vez. Fernanda, uma semana aí de 4 dias não é uma ideia nova. Quando surgiu e onde já foi implantada com sucesso? Certo. Bruno, não é novo, né? Desde o começo do século, lá na Revolução Industrial, a gente já teve uma redução de 6 para 5 dias, né? Que é o que a gente tem hoje, e uma iniciativa até para reduzir desemprego, que a época estava forte, para a semana de 4 dias. E aí, desde então, a gente vai tendo outras iniciativas no mundo. Então, na Islândia, 40 anos depois, lá nos anos 70, a Islândia decide reduzir a carga horária e os dias de trabalho por conta da economia de energia, que é uma questão lá por conta da noite, né, das noites que são muito longas. E mais recente, então, na Europa, a Bélgica reduzindo sua semana para 4 dias, mas mantendo as 40 horas. França e Espanha reduz as horas e reduz o salário. Agora, a novidade agora em 2019, que começou, né, é essa organização neozelandesa, né, da Nova Zelândia, que eles estão propondo a metodologia 100-80-100, que é 100% de produtividade, 80% de tempo de trabalho, né, que são os 4 dias, para 100% do salário. Então, eles têm uma metodologia aí de produtividade que já está sendo bem aceita e testada na Inglaterra, nos Estados Unidos, e está chegando esse piloto no Brasil. Como é que você acredita, Fernanda, que essa metodologia, ela de fato venha a ser produtiva e interessante, principalmente para os empreendedores?
Sem dúvida, né, Bruno? É uma forma de as pessoas ganharem um dia a mais para tratar suas questões pessoais e, de fato, descansar no fim de semana, né? Que às vezes a gente deixa para resolver coisas burocráticas num fim de semana. E para as empresas também ganharem essas noções de produtividade, de melhor produtividade, que conseguem, então, em 4 dias, fazer todas as entregas e trabalho necessárias. Então, eles podem também, inclusive, como foi o caso do desemprego lá no começo da Revolução Industrial, também ter outras pessoas rotacionando em posições, que também é algo interessante para o mercado. Até porque, né, Fernanda, a gente sabe que colaboradores satisfeitos, eles acabam aí produzindo mais e, obviamente, dando mais lucro para as empresas, né? Sem dúvida, uma das principais questões hoje em dia é a saúde mental, né? O burnout, aí, que são as pessoas com estafa de muito trabalho, e eu acredito que produtividade, né? A gente aprender a ser mais produtivo é um ganho para todos, para a empresa, para as pessoas que também conseguem relaxar melhor as suas cabeças quando precisam descansar. O Brasil vai testar aí, né, oficialmente, né, esse formato através desse teste piloto 4-Day Week. E aí eu te pergunto, como é que as empresas brasileiras, principalmente as micro, as pequenas, as de pequeno, médio ou até mesmo as de grande porte, interessadas em testar esse modelo, elas podem participar? Olha, essa organização da Nova Zelândia, que eles estão aqui representados por uma consultoria brasileira, e as empresas interessadas de qualquer tamanho, não tem nenhuma restrição, elas podem aplicar no site, né, da organização, que é o 4-Day, né, o 4-Day Week Brasil, Brasil com Z.com. E aí lá tem mais informações para se inscrever. As inscrições estão até o final desse mês, para começar então o piloto a partir de setembro. Eles fazem treinamentos, eles fazem algumas aulas e depois fica durante 6 meses um teste acompanhado por essa consultoria. E após 6 meses aí vem um resultado se de fato foi positivo, se foi produtivo ou não, é isso? Isso, aí tem um levantamento de dados, né, um acompanhamento e o levantamento de dados, e a empresa define então se ela continua. No caso da Inglaterra, já 80% das empresas estão continuando com o modelo. Nos Estados Unidos também tem sido um sucesso, né? A própria até um outro efeito colateral positivo é que com a semana de 4 dias reduz, inclusive, né, um estudo da Oxford, 22% das emissões de carbono, que também é uma coisa interessante hoje em dia que as empresas estão buscando, né, redução de carbono. Então são várias vantagens mesmo. Perfeito. Fernanda Mourão, quero aqui agradecer sua participação conosco ao vivo no Jornal do Empreendedor, primeira edição. Obrigada, Bruno. Agradeço. De nada. E a atividade do comércio manteve estabilidade em julho. Segundo o indicador da Serasa Experian, as vendas no varejo físico permaneceram estáveis. O setor que teve maior destaque foi o de veículos, motos e peças, com alta de 1,7%. E o resultado positivo deve-se aos incentivos fiscais do governo ao setor automotivo. Móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos e informática e material de construção também tiveram alta de 0,7% e 0,3%, respectivamente. Os demais setores registraram queda em comparação a julho de 2022. O varejo físico no Brasil cresceu 3,5%. Os dados são da Serasa Experian. Já o nível da atividade industrial caiu 1,2 pontos percentuais em julho. Mesmo com a piora, o índice de confiança dos empresários está 1 ponto acima da média dos meses de julho da série histórica, normalmente marcada pela desaceleração. A confiança, que antes era impulsionada pela expectativa para o futuro, agora é associada à melhora da percepção das condições atuais das empresas. É isso que explica o economista da CNI, Marcelo Azevedo. O índice de confiança estava sendo sustentado pelas expectativas, que também melhoraram na passagem de julho para agosto, mas no momento que essas expectativas começam a ser concretizadas, percebidas pelos empresários, o que a gente percebe agora com o índice de condições atuais que ficou no campo positivo, isso
tende a se traduzir mais em contratações, em nível de atividade maior e em investimentos. Os empresários da construção vêm com expectativas positivas desde o início do ano e as expectativas mês após mês foram melhorando de uma forma geral e isso voltou a acontecer nesse mês de agosto. Certamente o anúncio de medidas importantes como Minha Casa Minha Vida, que é muito importante para o setor, tem o seu papel nessas expectativas e começam, inclusive, a ser percebidas nas condições atuais, na avaliação das condições correntes de negócio das empresas. E o Jornal do Empreendedor, primeira edição, fica por aqui. A próxima edição é às 11h30 da manhã com meu colega Sebastião Garcia. Um ótimo dia a todos, uma excelente semana. Eu volto amanhã. Até lá. Tchau.